Paz de Cristo! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de As Parábolas de Jesus. Venho hoje para vocês trazer mais uma. Eu sei que já faz 3 semanas já que eu não gravo nada, mas eu creio que em nome de Jesus estou de volta, não vou fazer mais isso, e que essa palavra vai ir de encontro ao seu coração, vai edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 41, que diz assim a palavra do Senhor. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse, eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, tu julgaste corretamente. Atente-se bem. Jesus ele havia sido convidado para estar na casa de um dos fariseus daquela época. Jesus, após ter sido convidado, ele vai de encontro à casa deste fariseu. Esse fariseu se chama por nome Simão. E Jesus ele vai e ali como convidado daquele fariseu, ele se assenta à mesa, ele entra em sua casa sem o menor problema e Jesus se porta como convidado. Ele não reclama de nada. Até um certo momento em que uma mulher achega-se, adentra dentro da casa deste fariseu. Por saber que Jesus estava lá, ela vai de encontro a Jesus, vai de encontro à casa deste fariseu onde Jesus estava, como convidado. E ela vai lá e, ao chegar lá, ela chora sobre os pés de Jesus, ela derrama as lágrimas dela sobre os pés de Jesus, ela se prostra perante o mestre, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela chorou sobre os pés de Jesus, enxuga-os com os seus cabelos e, após isso, ela unge os pés do mestre. Algo muito interessante é que Jesus, logo após este ato desta mulher, a palavra relata que o homem, enquanto o fariseu via o que essa mulher também fazia, até mesmo porque a casa era dele, era como ela havia sido uma intrusa que entrou sem ser solicitada, sem ser convidada, Jesus, ele está ali, aquele homem, aquele fariseu está ali e aquela mulher está ali. E enquanto Jesus está recebendo a adoração daquela mulher, aquele fariseu está pensando o seguinte: se este fosse um profeta, ele saberia quem e o que e quem esta mulher é. E que tipo de mulher que está o tocando e quem ela é, quem de fato ela é. Sendo que, preste bem atenção, Jesus logo após saber o que este fariseu pensava, este fariseu ele não verbalizou isso. No entanto, que o próprio versículo de número 39 diz o seguinte, que ele falava consigo, ele falava dentro de si, ele pensava, ele não falou em palavras, ele não verbalizou, ele não cochichou, ele não murmurou, não, ele simplesmente pensou. Jesus, ao saber deste pensamento, ele fala o seguinte, ele fala que tem algo a dizer a este fariseu. E este fariseu fala, mestre, pode dizer. Então Jesus começa a contar a parábola. E esta parábola é muito interessante porque ela é somente um versículo, um único e minúsculo versículo. E diz o seguinte, havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Na verdade, 2 versículos. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Aí Jesus, no mesmo versículo que ele fala que perdoou a ambos, ele continua dizendo, dize, pois, qual deles o amará mais? Qual deles o credor amará mais? E o que Jesus estava aqui tentando dizer a esta mulher é o seguinte, você não, no entanto que o próprio Jesus responde a ele, logo após, você não me deu água para poder lavar os pés, você
não derramou óleo sobre a minha cabeça. Você não me cumprimentou de forma devida. E algo muito triste é, se você não dá ao convidado a honra devida, alguém dará. Estamos realmente dando a honra devida a Deus? Estamos realmente colocando Jesus como o principal da nossa festa? Da nossa vida, do nosso cotidiano? Então Jesus aqui ele demonstra o seguinte: olha, enquanto você não me tratou como principal, ela me tratou. Você não me deu honra, ela me deu. E Jesus continua, ele faz essa indagação falando: a quem, qual deles o amará mais? Qual deles o credor vai amar mais? A diferença que está aqui, que o próprio Simão, aquele fariseu, não enxergou, mas que Jesus enxergou, era que a mulher que estava, a diferença entre a mulher e o fariseu era a seguinte: a mulher, ela estava ali prostrada perante o Senhor e ela não estava julgando. Ela sabia que ela seria apontada, mas ela estava disposta a ir atrás do perdão. Simão não. Simão até estava dentro da igreja, dentro da casa, junto com o mestre. Ele estava do lado ele estava do lado de Jesus, do lado do convidado, mas ele não reconhece, ele não dá o reconhecimento. Então a mulher, ela vai lá, e enquanto Simão está julgando a mulher, ele deveria, na verdade, entender e adorar como aquela mulher estava adorando. O interessante aqui é que Simão, ele não vê, ele não enxerga a graça e a misericórdia do Senhor que é derramada sobre aquela mulher. A graça e a misericórdia que alcança aquela mulher. Não. Aquele fariseu faz o seguinte: ele, ao invés de entender o que ele está vendo, ele já coloca logo o julgamento, ele coloca logo a crítica que ele está vendo. E a ótica da graça é muito diferente da ótica humana. A graça, ela não vai se adequar à nossa lógica. Somos nós que temos que mudar a lente da nossa visão para enxergar a graça de Deus. O problema que vemos nos dias atuais é o seguinte: as pessoas querem encaixar, enclausurar, elas querem colocar dentro de uma caixa a graça, sendo que a graça, ela não tem que se adequar ao nosso campo. Somos nós que temos que ir para o campo dela. Somos nós que temos que enxergar com misericórdia. Somos nós que temos que olhar sem julgar. Somos nós que temos que entender o que está sendo pregado, o que está sendo falado. Somos nós que temos que entender que a misericórdia e a graça do Senhor está disponível para todos. E é isto o que Simão fica cego. É isto que aquele fariseu fica cego. E é interessante que Jesus fala assim, ele, após essa pergunta, Simão responde: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus responde: tu respondeste corretamente, tu julgaste corretamente. Agora vejamos, o perdão, a graça, a misericórdia do Senhor é para ambos. Quem devia 500 denários e a maior parte era aquela mulher. O fariseu devia 50. Mas a graça e a misericórdia é para ambos. Porque para Deus não tem pecadinho e pecadão. Para Deus não tem mais erros, menos erros, não. Para Deus são erros. Para Deus é pecado. Agora, para Deus, todos são iguais perante Ele. Somos nós que medimos. Deus não. Para Ele, todos estão perante Ele como iguais.
E aquilo que podemos compreender também aqui no versículo de número 41, quando ele diz que havia um certo credor, imagine, esse credor é Deus. Ele nos dá o fôlego, ele nos dá a vida, ele nos dá os dons, as oportunidades. Como este credor que deu 500, emprestou 500 para um e 50 para outro. Deus nos dá, cada um conforme a medida, conforme aquilo do qual Deus quer revelar. E em cada um é depositado algo diferente. E sim, sabemos disso. Seja mais ou seja menos. Talvez pela generosidade de Deus, ou até mesmo por Ele saber da nossa necessidade. Saber na verdade da necessidade que há de ser depositado algo em você. Aí Ele vai lá e deposita. Sendo que para Deus, independentemente do erro, há perdão. Há perdão para você. Há perdão para ambos, independentemente do quanto eles devem. Que com essa palavra, você que talvez seja a mulher que talvez esteja no mesmo lugar da mulher, que está sendo julgada, mas está adorando a Jesus, ou então você que talvez esteja no lugar do fariseu, para ambos, seja você na posição da mulher ou do fariseu, para ambos, há perdão, há salvação, há remissão. Que com essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus fale com você, que Deus que você entenda que Deus te perdoa, por mais que você tenha julgado, que Deus, Ele te perdoa, Deus te perdoa. E é essa palavra. Deus abençoe vocês, até a próxima. Não vou ficar sumida de novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não vou ficar sumida assim, não vou ficar, aleluia. Oh Jesus, aleluia, aleluia, não vou ficar sumida. Alguém, por favor, quer aceitar Jesus? Pode comentar aí nos comentários, tá, irmão? Que eu creio em nome de Jesus que através desses vídeos, a gente vai aceitar Jesus, aleluia. Bem, que Deus abençoe, vou encerrar o vídeo, um beijo e até o próximo.